Olá, sejam bem-vindos a mais uma conversa aprofundada aqui no nosso espaço. Olá! Prontos para mais um mergulho? Sempre. Hoje a gente vai investigar um assunto, olha, essencial nos cuidados de saúde. As diferentes barreiras, né? Aquelas que a gente cria para impedir que infecções se espalhem por aí. Exato, um tema super relevante. A gente tem em mãos um material bem detalhado sobre os tipos de precauções, como elas funcionam, sabe? E por que são usadas de jeitos tão específicos. Uhum. O objetivo aqui é desmistificar um pouquinho essa área, que às vezes parece, sei lá, meio complicada. Principalmente as diferenças práticas entre as precauções de contato, por gotículas e por aerossóis. Que são as que geram mais dúvida, né? Isso. Parece um bicho de 7 cabeças, mas vamos tentar simplificar juntos. Ok, então? Vamos desembrulhar isso. Camadas de proteção é mais relevante do que parece assim de primeira. Não só para o pessoal que trabalha direto na saúde, né? Não mesmo? Mas para todo mundo conseguir compreender como é que a gente interrompe a transmissão de doenças. Ajuda a dar sentido, sabe? Há muitas medidas que a gente vê por aí no dia a dia. Bom ponto. Então, vamos começar pela base que o material traz pra gente. O que são exatamente essas precauções? A ideia central é que são ações, né? Procedimentos bem definidos. Uhum. Protocolos. Isso, protocolos, para evitar que micro-organismos passem de uma pessoa para outra. E logo de cara já fica claro que não é uma coisa só para todo mundo, tem níveis diferentes. Exato. E a primeira distinção importante que o material faz é entre o que a gente chama de precauções padrão, ou universais, né? E as precauções que são baseadas na via de transmissão da doença. Ah, entendi. Padrão versus específicas. Isso. As padrão são a fundação, sabe? O nível mínimo de segurança que se aplica a todos os pacientes o tempo todo. Para todo mundo mesmo. Para todo mundo. Pensa nisso como a regra de ouro, assim, reduzir o risco de infecção em qualquer direção, do paciente para o profissional, do profissional para o paciente e até entre pacientes. É a base de tudo. Entendi. É tipo o mínimo denominador comum, a linha de base universal. E o material detalha bem os pilares dessa linha de base. O primeiro e talvez o mais óbvio, mais fundamental, é a higiene das mãos. Ah, essa não pode faltar nunca. Nunca. Parece básico, né? Mas o material reforça que é a espinha dorsal de tudo. A orientação é clara: lavar as mãos ou usar álcool em gel, sempre ao entrar e ao sair do quarto do paciente. Sempre. Essencial. É a medida que vai aparecer em todos os níveis de precaução que a gente discutir. É uma constante, assim, absoluta. Depois vem a higiene respiratória, a famosa etiqueta da tosse. Aham. Cobrir a boca e o nariz quando for tossir ou espirrar, né? De preferência com um cotovelo ou um lenço que vai direto pro lixo depois. Sim, e jogar fora na hora, né? Não guardar no bolso. Exato. O material até brinca com o exemplo de ensinar as crianças a fazerem isso, o que mostra como é um hábito preventivo básico mesmo. É um gesto simples, né? Mas que faz uma diferença enorme na quantidade de gotículas potencialmente infecciosas que a gente lança no ambiente. Muda tudo. O terceiro pilar é o uso de equipamento de proteção individual, o EPI. No nível padrão, aqui o destaque que o material dá é para as luvas. Uhum. As luvas. O uso é indicado sempre que tiver chance de contato com sangue, secreção, fluidos corporais. Basicamente qualquer coisa molhada que não seja a nossa, né? Isso. Nas precauções padrão, as luvas são a barreira primária ali para proteger as mãos do profissional desse contato direto. É a primeira linha de defesa. E por último, o quarto elemento. Descarte seguro de pérfuro cortantes. Usar aqueles coletores rígidos, sabe? Geralmente amarelos ou vermelhos. Aqueles de parede, né? Ou de bancada. Isso. Para agulhas, bisturis, qualquer coisa que possa furar ou cortar. E tem um alerta bem sério no material sobre isso. Nunca reencapar agulhas usadas manualmente. Jamais. Nossa, isso é crítico. O risco de se picar sem querer, mesmo tentando colocar a tampa de volta, é muito, muito alto. Esse ponto é crucial para a segurança de quem está ali na linha de frente, né? Acidente com agulha é uma porta de entrada super conhecida para infecções sérias, tipo hepatite B, C, HIV. O descarte correto não é negociável. Com certeza.
E voltando rapidinho no que você falou da higiene das mãos ser o pilar, o fascinante nisso tudo é como a medida mais simples e talvez a mais eficaz é, tipo assim, paradoxalmente uma das que mais exige vigilância constante, sabe? É verdade, né? A gente relaxa. A gente relaxa. O material até menciona uma observação que fizeram sobre a frequência real da higienização das mãos pela equipe. E os resultados foram meio que um choque de realidade. Mostrou como é fácil baixar a guarda no básico e o impacto disso. É verdade. A constância parece ser o grande desafio. O que nos leva, então, naturalmente, para além do básico. Já entendemos as precauções padrão, o kit básico para todo mundo. Mas e quando a gente sabe que um paciente tem algo específico? Algo que se espalha de um jeito particular? Aí a coisa muda de figura. É aqui que fica realmente interessante. Entram as precauções baseadas na transmissão. Contato, gotículas e aerosóis. O material dá uma dica ótima. O próprio nome já meio que entrega o caminho da infecção. Perfeito. Essas são camadas adicionais de proteção, sabe? Elas são usadas junto com as precauções padrão, claro. Mas só quando tem uma suspeita ou já a confirmação de uma infecção que é transmissível por uma rota específica. Entendi. Então vamos começar pelas precauções de contato. O nome já diz tudo. Doenças que passam pelo toque. Isso. Pode ser o toque direto, pele com pele, ou indireto, né? Tocando numa superfície contaminada. Tipo a maçaneta da porta, a mesinha de cabeceira. Exato. A maçaneta, o controle remoto da TV, um equipamento que ficou ali. E para bloquear essa rota, o que muda? Bom, as exigências aumentam. Primeiro, claro, reforçar ainda mais a higiene das mãos. Mas aqui entram EPIs específicos de forma mais rigorosa. Luvas são obrigatórias. E o procedimento para usar é chave. Como assim, procedimento? Você tem que colocar as luvas antes de entrar no quarto. E muito importante, tirar as luvas antes de sair do quarto. Ah, faz sentido. Para não sair contaminando o corredor, por exemplo. Exatamente, a lógica é essa. Você se protege lá dentro e evita carregar os germes para fora nas suas mãos quando sai. A mesma lógica vale para o avental. O avental também. Também. Colocar antes de entrar para proteger sua roupa, seu corpo e retirar ele dentro do quarto antes de sair. E descartar na hora, ali mesmo. Entendi. E o material frisa bem, né? O mesmo avental ou par de luvas não pode ser usado para cuidar de mais de um paciente. Jamais. De jeito nenhum. Isso é básico para evitar contaminação cruzada. É um paciente, um conjunto de EPI. Certo. E quanto aos equipamentos usados no quarto? Tipo, aparelho de pressão, termômetro? Ótima pergunta. O ideal, segundo o material, é ter equipamento dedicado ou descartável para esse paciente. Sabe, o aparelho de pressão, termômetro, estetoscópio. Se for possível, ficar ali no quarto só para ele. E se não der para ser exclusivo? Aí, se não for viável e um equipamento precisar ser reutilizado em outro paciente, a limpeza e desinfecção tem que ser, assim, mega rigorosas entre um paciente e outro. Tem que seguir direitinho as normas do hospital para isso. A ideia é que o equipamento não vire um táxi para os micro-organismos, sabe? Entendido. Contato, então, é foco em barreiras físicas, luvas, avental e um cuidado extra com objetos e superfícies. Agora, e se o problema não é o toque, mas sim o que sai pelo ar quando alguém tosse ou espirra? Aí a gente entra nas precauções por gotículas, certo? Isso mesmo. Aqui a gente está falando de partículas maiores, mais pesadas, que são expelidas quando a gente fala, tosse, espirra. Elas não viajam muito longe, não. Geralmente caem rapidinho ali num raio de 1 ou 2 metros. E o risco principal qual é? O risco principal é se essas gotículas atingirem diretamente as nossas mucosas, olhos, nariz ou boca. É aí que mora o perigo. Então a estratégia de proteção muda o foco, né? Não é tanto a pele ou a roupa. Exatamente. A estratégia muda. A higiene das mãos continua lá, firme e forte, claro. Mas o EPI crucial aqui é a proteção facial. O material especifica bem. Uma máscara cirúrgica comum, aquela azulzinha ou branca, cobrindo nariz e boca, combinada com proteção ocular. Proteção para os olhos também. Sim, óculos de proteção ou aquele protetor facial maior, tipo face shield, sabe?
E o procedimento para usar também é importante. Colocar tudo isso antes de entrar no quarto e só retirar depois de sair. Interessante. E o material aponta uma coisa curiosa. Luvas e avental podem até não ser estritamente necessários só por causa das gotículas. Diferente do contato. É isso mesmo? É isso. Mas, claro, tem um porém. Se durante o atendimento houver risco de respingos, de contato com fluidos, ou se o paciente também tiver indicação de precaução de contato, aí as precauções padrão ainda mandam usar luva e avental. Ah, entendi. Uma coisa não anula a outra. Não anula. A avaliação do risco da tarefa específica que você vai fazer é que guia o uso de luvas e avental nesse caso. Mas, para precaução de gotículas em si, a barreira facial é a estrela principal. Ok, então. Contato e gotículas cobertos. Agora a gente chega na categoria que, pelo que o material indica, exige o nível mais alto de proteção de todos. As precauções por aerossóis. Exato. Aqui a coisa complica um pouco, né? Porque a gente está lidando com partículas minúsculas, muito menores que as gotículas. Bem menores. E elas ficam flutuando no ar por muito tempo, sabe? Podem viajar distâncias bem maiores dentro de um ambiente. Tipo fumaça, né? Exatamente como fumaça. Elas se dispersam pelo ambiente e conter isso é um desafio bem maior. Por isso as medidas são mais rigorosas. O que muda, então? Bom, mantemos a higiene das mãos, óbvio. Sempre. Mas a proteção respiratória muda radicalmente. Aqui não basta máscara cirúrgica. A gente precisa de um respirador N95 ou um modelo superior tipo PFF2 aqui no Brasil. E o material faz questão de diferenciar, né? N95 não é a mesma coisa que máscara cirúrgica comum. De jeito nenhum. São coisas totalmente diferentes. O N95, o PFF2, é um respirador projetado para filtrar pelo menos 95% das partículas muito pequenas suspensas no ar, esses aerossóis. Mas ele só funciona direito se vedar perfeitamente no rosto. Não pode ter fresta. Ah, por isso o teste de vedação. Exatamente. Por isso o material menciona a necessidade de um teste de vedação, o famoso fit test. Cada profissional precisa ter certeza que o modelo e o tamanho do respirador se ajustam direitinho no seu rosto, sem deixar nenhum espacinho para o ar entrar sem ser filtrado. Faz toda a diferença, então. E o procedimento de usar também tem uns detalhes importantes, né? Que o material destaca. Cruciais. O respirador N95 PFF2 deve ser colocado antes de entrar no quarto, como os outros EPIs, mas a retirada é o ponto mais diferente e mais crítico. Como é feita? O profissional deve sair do quarto, fechar a porta e só então, já do lado de fora, no corredor ou numa anticâmara, se houver, retirar o respirador com todo o cuidado. Espera aí. Sai, fecha a porta e só depois tira o respirador. Por quê? Qual a lógica disso? A explicação que o material dá é para minimizar a autocontaminação. Pensa assim, ao abrir a porta para sair, alguns aerossóis que estavam lá dentro podem escapar para o corredor, certo? Sim, faz sentido. Se você tirar o respirador ainda dentro do quarto, ou imediatamente ao sair com a porta aberta, você pode acabar inalando essas partículas que estão no ar ali fora ou que podem ter se depositado na parte externa do respirador enquanto você estava lá dentro. Nossa, que detalhe importante. Muito. Sair, fechar a porta e retirar depois é uma medida extra de segurança para proteger o profissional. Entendi. E tem mais uma medida importante para aerossóis, que não é EPI, mas é sobre o ambiente. Sim, fundamental. Manter a porta do quarto do paciente fechada o máximo de tempo possível. Isso ajuda a conter os aerossóis dentro daquele espaço. E daí o sistema de ventilação do quarto faz o trabalho dele, né? Exato. Idealmente, esses quartos têm pressão negativa, que puxa o ar para dentro e o filtra antes de jogar para fora. Manter a porta fechada ajuda esse sistema a funcionar direito e protege as áreas comuns do hospital ou da clínica. Uau, são muitos detalhes, muitas nuances. E especialmente essa diferença crucial entre uma máscara comum e um N95. E esses procedimentos super específicos de colocar e principalmente tirar o EPI. Dominar isso exige prática, né? E um bom entendimento da teoria por trás. Sem dúvida. Parece ser um desafio constante manter tudo isso alinhado na correria do dia a dia do hospital. Com certeza.
A teoria é uma coisa, né? A aplicação correta, consistente, ali sob pressão, na hora H, é outra história. E é por isso que ter recursos confiáveis para estudar, para revisar, para testar o conhecimento é fundamental. Ajuda a internalizar esses protocolos. Falando nisso, né, para quem está nessa jornada de aprendizado, seja na faculdade ou já se preparando para residência, para concursos, fica aqui uma dica. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, dá uma olhada. Entra agora em medcoub.com.br. Baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil. Tem prova anterior de tudo quanto é instituição, sabe? Questões comentadas por especialistas, resumos práticos, direto ao ponto, aulas completas e até flashcards prontinhos para revisar onde quiser. Olha que legal. É uma ferramenta muito poderosa para consolidar justamente esse tipo de conhecimento detalhado que a gente está discutindo aqui. Ajuda a fixar mesmo. Exato. Boas ferramentas de estudo bem direcionadas podem acelerar muito esse processo de aprendizado e fixação desses conceitos, né? Que são cruciais para a segurança na prática clínica. Não tem como fugir disso. Sem dúvida. Bom, voltando para a nossa análise. Se a gente pudesse resumir as diferenças práticas-chave entre essas 3 precauções baseadas na transmissão, como ficaria, assim, de forma bem direta? Olha, se a gente conectar tudo isso num quadro geral, pensando no que é adicional às precauções padrão e a higiene das mãos, que são a base para tudo, Certo. a gente pode visualizar assim. Contato, o que exige a mais. Luvas plus avental. Procedimento-chave. Colocar onde entrar, tirar onde sair. E lembrar do equipamento exclusivo ou descartável. Ok. Contato é barreira física total. Isso. Depois, gotículas. O foco aqui é máscara cirúrgica plus proteção ocular. Procedimento-chave. Colocar antes de entrar, tirar ao sair do quarto. Proteção facial. Proteção facial. E, por fim, aerossóis. Aqui o negócio aperta. Precisa de respirador N95 ou PFF2 com um teste de vedação. Procedimento-chave. A retirada é fora do quarto depois de fechar a porta. E, claro, manter a porta fechada. Nível máximo de proteção respiratória e contenção. Exatamente. A lógica por trás é bem clara, né? Cada conjunto de medidas visa bloquear a rota específica daquele tipo de transmissão. Barreiras físicas para o contato, barreiras faciais para as gotículas que viajam perto e filtração respiratória mais contenção ambiental para os aerossóis que ficam no ar. E a higiene das mãos. Sempre. Com uma base universal que une tudo isso. Não dá para descuidar nunca. Essa síntese ajuda muito a organizar as ideias. A mensagem que fica super clara do material é que cada detalhe importa, né? Cada procedimento tem um porquê científico baseado em como os micro-organismos se comportam e se espalham. Não é só burocracia. De jeito nenhum. É ciência aplicada à segurança de todo mundo ali. Isso nos traz a uma reflexão importante, que o material também sugere, sobre a diligência que é necessária. Pois é. Seguir esses protocolos à risca, sempre, não é só uma tarefa técnica, né? É um compromisso ético. Totalmente. Com a segurança dos pacientes, com a nossa própria segurança, dos colegas e com a saúde da comunidade em geral. Isso levanta uma questão importante sobre a necessidade de vigilância constante para não cair na armadilha da complacência, sabe? Como naquele exemplo da higiene das mãos. A disciplina na aplicação diária é o que realmente mantém essas barreiras eficazes. O fator humano é chave. Ótimo ponto para a gente ir encerrando. E pensando em toda essa complexidade que a gente discutiu, fica uma provocação final que veio do próprio material. Considerando esse nível de detalhe, a diferença crucial entre tipos de máscara, a ordem exata de tirar um avental, a exigência de um teste de vedação, a importância de uma porta fechada. O que essa complexidade toda nos revela sobre os desafios silenciosos, mas constantes, que os profissionais de saúde enfrentam todos os dias ali na linha de frente, para proteger a saúde de todos nós. Fica aí para a gente pensar. Uma ótima reflexão. Com essa reflexão, então, a gente encerra a nossa análise de hoje sobre as precauções contra doenças infecciosas. Foi um papo denso, mas espero que esclarecedor. Com certeza. Até a próxima. Até a próxima.